Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo. Na última coletiva, o técnico Odair Hellmann, ele falou algo muito importante, que eu acho que foi pouco repercutido, que ele disse em claras palavras. Eu não sei como esse time vai jogar ainda. Eu preciso conhecer esse time, eu preciso entender como esse time reage, eu preciso entender como esse time ele se sente mais confortável. E assim, eu acho que é um ponto para a gente ter muito dentro do nosso debate em relação a qual é a escalação ideal. Então, esse vídeo é para falar sobre essa grande dúvida que tem na cabeça do Daí. O Atlético vai ser um time de associação? O Atlético vai ser um time de passes curtos, de tentar ficar com a bola, de tentar ter o controle do jogo? O Atlético vai ser um time mais posicional? O Atlético vai ser um time de ocupação no campo do adversário? Ou o Atlético vai ser um time de transição, baixar bloco, esperar o adversário vir para aí sim você correr e tentar explorar as costas do adversário? Eu acho que existe essas duas dúvidas significativas que, pô, hoje para mim é o grande ponto de entendimento de como vai ser o trabalho do Odair a partir de agora. Porque a gente está falando muito da parte anímica, a gente está falando muito da parte emocional, mental do jogo, mas em algum momento o Odair ele vai ter que emergir nessa parte estratégica. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que o Atlético pode ter tanto um time de transição quanto um time de mais controle. Eu acho que isso, assim, para as peças que a gente tem, essa capacidade adaptativa, óbvio, que vai englobar uma peça mais no estilo, outra peça mais em outro, mas no final das contas, acho que o elenco do Atlético abraça essas duas estratégias. O grande ponto para mim é qual é a resposta de mais curto prazo que a gente pode dar? Qual é a resposta mais imediata que a gente pode dar? Para mim, esse passa a ser o grande ponto. E esse passa a ser o ponto para a gente ficar avaliando e entendendo. O Atlético precisa dar uma resposta rápida na Série B. O Atlético precisa pontuar para ontem na Série B. Ah, então beleza. O jogo de transição é mais simples. Então eu vou apostar mais nesse jogo de transição para que a gente consiga pontuar. E o plano B, que aí nesse momento seria um jogo mais associativo, seria um jogo de mais troca, seria um jogo de mais posse, ele viria depois. Então é hora de entender plano A ou plano B, beleza? Então vamos escalar primeiro. A gente vai escalando e vai conversando, né? No gol, acho que não tem muito mistério, tá? Apesar de achar que o Santos poderia assumir a posição, acho que ninguém tem muita dúvida que o Mikael é o goleiro titular do Atlético. Então, Mikael aqui. Sobre lateral direita, eu também acho que não tem muito mistério hoje, tá? Tanto a lateral direita aqui quanto a lateral direita aqui, cara, eu acho que é o Cauã Moraes. Vou botar K Moraes aqui só para ficar mais acessível de ler. Cauã Moraes nas duas laterais. Para mim, isso não vai mudar. A gente vai ter mudanças pontuais, tá? A gente não vai ter mudanças tão significativas. Com o elenco que a gente tem hoje, eu acho que um time de mais transição, que é esse time em vermelho, vamos botar assim, precisa de um zagueiro mais físico, que é o caso do Abraão, que não tem uma saída de bola tão boa. Mas ao lado dele, a gente teria o Léo, que aí já tem uma saída de bola melhor, tá? Léo Pelé, que não é Léo Pelé, é Léo Pinheiro, né? Na zaga do time, para ter mais a posse, para ter mais controle de jogo, um zagueiro que tem uma saída muito melhor que o do Abraão é o do Beleza. O Beleza tem um refino de passe, uma capacidade de quebrar linhas bem melhor que o do Abraão. Isso eu não tenho dúvida. E do lado dele também seria o Léo Pelé. Ah, Thiago, mas hoje o Abraão tá muito na frente do Beleza. Não vejo, tá? Não vejo. Eu acho que, porra, o Abrão já falhou, porra, um gol que pô, custou resultado. O Beleza também já teve partidas muito ruins, assim como o Beleza já teve jogos bons, o Abrão teve jogos melhores.
Mas eu tô falando de característica. O Abrão é muito mais um rebatedor, o Belete constrói muito melhor. Então, pensando num time que quer ter mais a bola, a gente precisa que essa saída de bola aconteça. E na lateral esquerda, vou botar o número 5 aqui, para depois a gente pensar no número 5. Para a lateral esquerda não tem muito mistério, tá? Lucas Esquivel de um lado, Lucas Esquivel do outro. E assim, o Esquivel para mim é muito mais um jogador de controle, tá? O Esquivel para mim é muito mais um jogador de associação, o Esquivel para mim é muito mais um jogador para um jogo que o Atlético vai ter mais a bola, o Atlético vai ter mais domínio, o Atlético vai ter mais controle das ações. Eu não vejo o Esquivel sendo tão potencializado em um jogo de transição, muito pelo contrário. Acho que no jogo de transição o que vai fazer mais sentido ao Esquivel é ele, pô, ser o cara desse passe em profundidade. Mas no jogo mais curto eu vejo o Esquivel se sentindo mais confortável nesse cenário aqui. Camisa 5 para um time de transição, eu pensaria no Falcão. Camisa 5 num time de mais controle, eu pensaria no Filipinho. Acho o Filipinho um jogador mais refinado. E detalhe, a gente vai se proteger mais tendo a bola a partir de um modelo de jogo onde a gente tem mais posse. Num jogo que a gente tem que ceder a posse para o adversário, é natural a gente precisar se proteger mais. E aí eu vou botar aqui o 7 e o 8. Vou botar o 7 de ponta direita. Vou botar o 9. Vou botar o 10. Vou botar o 11. E aqui eu vou posicionar o quarteto ofensivo também. 7 de ponta direita. 8 mais ou menos aqui. 9 aqui. 10 aqui. E o 11 aqui. Eu não vou barrar o Filipinho nesse time de transição. Não dá para barrar o Filipinho. Até porque o Filipinho é muito esse cara de rouba, acelera, rouba, acelera, rouba, acelera. O que é a base do jogo de transição. O Filipinho, acho que ele vai ter muito mais desafios em um jogo de posse, que ele vai ter que saber fazer essa transição ofensiva, tirar o time da pressão do que no jogo de transição. Só que aqui, o meu camisa 8 seria o João Cruz. O próprio Odair falou que não gosta tanto do João Cruz, mas se for para um modelo de jogo com 2 meias, o João faz sentido. E acho que a maturidade do João para ser esse jogador versátil, para ser esse coringa, pode permitir em algum momento ele baixar para ser mais um volante, em um momento ele subir para ser mais um meia. É aqui eu botaria o Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli aqui para mim faria todo sentido. Controle. Nosso jogador de mais passe. Aí a dupla tão sonhada, né? De João Cruz e Zapelli. Jogadores mais refinados tecnicamente, jogadores mais criteriosos para manter a posse, jogadores para ter mais controle do jogo. Acho que é uma dupla para assim, para ser protagonista, uma dupla para realmente qualificar o nosso sistema e a nossa maneira de jogar. Aqui eu já pensaria diferente. No jogo mais de transição, eu pensaria ou no João Cruz ou no Patrick. O Patrick também, esse cara de rouba, acelera, pisa na área, infiltra, sabe? Um papel que, inclusive, o Patrick fez com o próprio Odair Help. Fez com o próprio Odair. Então, assim, a gente tem trios bem diferentes, né? Um trio muito mais de força, um trio muito mais de refino técnico. E no ataque, por exemplo, para um jogo de transição, o meu ponta direita seria o Luiz Fernando. Seria o Luiz Fernando. Até para, em alguns momentos, ser esse segundo atacante, mas para mim seria o Luiz Fernando. No meu jogo de associação, seria o Velasco. O Velasco é esse cara também de qualidade com bola, que vem mais um pouquinho por dentro, permite que o lateral avance, vem interagir com os jogadores de meio, sabe? O Velasco ele perdeu assim, um pouco de espaço até por uma questão de lesão, mas se você for botar na ponta do lápis, é um jogador que, assim, nessa ideia de ser mais protagonista, que o próprio Barbieri nos vendeu durante muito tempo, eu acho que faria muito sentido nesse aspecto de controle de jogo. O Luiz, cara, eu acho que ele tende a crescer com o Odair nesse processo de pegou, acelerou, pegou, acelerou, pegou, acelerou, sabe? Um jogo muito mais direto, um jogo muito mais objetivo, um jogo muito mais
voltado para esse ataque ao espaço. Acho que ele tende a crescer de rendimento. Do outro lado, eu pensaria no Isaac. Eu acho que ia ser muito importante esse cara do drible. Ah, Thiago, mas o Isaac vai ficar um tempo fora. Não tendo Isaac, Tevez, tá? Não tendo Isaac, Tevez. Aqui, o mesmo esquema. Isaac, Tevez. Mas aí o jogo dos dois mudaria muito, né? Nesse jogo do time vermelho ele teria que correr muito mais, atacar espaço, afundar a defesa adversária aqui. Ele seria muito mais o cara de encarar a marcação, driblar e abrir campo. E acho que não tem muita dúvida também no ataque, né? Hoje eu acho que o Renan é esse jogador. Então, assim, eu acho que o que mais mudaria seria o meio-campo, tá? Eu acho que a grande mudança que a gente pode ver do estilo de jogo do Atlético é o meio-campo. Para o meio-campo mais refinado tecnicamente, a gente tem os jogadores ideais. Para o meio-campo mais físico, de mais aceleração, eu acho que a gente também tem numa nova vertente, numa vertente completamente diferente, mas jogadores que podem render muito dentro desse cenário. Acho que é um comportamento coletivo que influencia todo o time, mas acho que começa pelo meio-campo. Acho que jogadores versáteis como o Filipinho, pode ser 5, pode ser 8, o João pode ser 8, pode ser 10. Eles ganham espaço. Os jogadores mais específicos, por exemplo, como o Zapelli, que é um cara muito mais de posse, de controle, de domínio técnico, ele vai estar inserido muito mais num cenário específico, mas é mais ou menos essa a grande dúvida do técnico daí. Volto a dizer, acho que por um primeiro momento esse time tende a jogar mais um jogo de transição para aí depois se sentir mais à vontade para um jogo mais dominante, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.